Olá pessoal, Museu da Pelada. Olha só quem encontramos. Quer dizer, demorou um pouquinho, mas conseguimos fazer esse encontro com um dos grandes jogadores brasileiros. Disputou Copa do Mundo, jogou em algumas equipes do futebol brasileiro e também no exterior. Ele vai contar a sua trajetória pra gente. Tudo bem, Elzo? Boa noite, tudo bem? Satisfação muito grande estar aqui com você. É sempre um prazer para a gente poder falar da carreira, falar do futebol. E eu que tive uma vida toda voltada ao futebol, né? Fico feliz quando tenho a oportunidade de passar uma mensagem daquilo que eu fui, né? Vou falar aqui do meu currículo. Eu comecei no Pinhalense, uma equipe do Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo. Depois estive na Inter de Limeira, Clube Atlético Mineiro, Benfica de Portugal e Sociedade Esportiva Palmeiras. E no final da carreira joguei aí 5 jogos para a Caldense no Campeonato Mineiro. Depois de estar parado há 2 anos, eu ainda fiz os jogos para a Caldense para ajudar a Caldense dentro do campeonato. E foi muito satisfatório porque naquela oportunidade eu fui muito bem. Ô, 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 E falar também sobre a seleção que joguei, né? Eu joguei em seleção mineira, seleção paulista, seleção olímpica do Brasil, seleção principal do Brasil, que é a Copa do Mundo do México 1986, e a seleção do resto do mundo depois da Copa, porque fui considerado o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo. Como foi para você, Elzo, ter sido considerado no meio de tantas feras do futebol brasileiro, ter sido considerado o melhor jogador brasileiro naquela oportunidade? Olha, foi uma satisfação muito grande porque eu vinha do futebol de Minas Gerais e a seleção na época era basicamente formada por jogadores de clubes do Rio e São Paulo, e a Minas Gerais geralmente era 1, 2 jogadores, o Rio Grande do Sul a mesma coisa. Então era 4 estados que era formada a seleção brasileira praticamente, porque naquela oportunidade eram poucos jogadores que jogavam fora do Brasil, né? E era a seleção realmente brasileira, com 95% de jogadores brasileiros. E para mim, como mineiro, foi realmente muito gratificante, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar ser um cara correto e praticar o futebol com eficiência. Eu procurei fazer da melhor forma dentro da seleção brasileira. Naquela oportunidade, inclusive, representar o nosso país era um orgulho para todos nós brasileiros. Deixar claro que naquela época não tinha dinheiro envolvido, vestir a camisa da seleção brasileira era um orgulho para qualquer profissional de futebol. E é claro, para você botar aqui no peito a CBF, para a gente já era um grande ganho. Então esse era o grande dinheiro que a gente ganhava, era representar o meu país. E hoje é diferente, hoje primeiro é o dinheiro para depois ter o futebol. Mas foi na época de glórias, né? Época de alegria. Você lembra bem daquela seleção, a escalação daquela seleção, Elzo? Lembro, claro, lembro. Seleção que jogou a Copa do Mundo com o Carlos, começou o Edson, que era do Corinthians, Edson Abobrão, depois Josimar, o Edson acabou lesionando no primeiro jogo, entrou o Josimar, Edinho, Júlio César e Branco, eu, Júnior Alemão e Sócrates, e na frente começou o Casagrande e o Careca, e depois entrou o Miller, e tinha naquela seleção também o Zico, o Falcão, o Oscar, o Leão, o Silas, o Valdo, né? Todos eles faziam parte do elenco, jogadores que estavam numa condição técnica muito boa também e que estavam no banco, mas entravam, o Zico principalmente entrava quase todos os jogos, o Falcão também. Então era realmente um elenco muito bacana, muito bom e o dirigente nosso, principalmente o treinador nosso na época, que era o Tele Santana, que era, na minha opinião, era e é e deixou a marca dele como o maior treinador que o mundo já teve. Você acha que o Brasil poderia ter ido mais longe contra a França? Sim, uma seleção que eu até questiono muito quando fala de Brasil e numa Copa do Mundo de 86, porque o pessoal comenta muito da Copa de 82, esquece um pouco da Copa de 86, né? Bom, às vezes eu vejo o pessoal não fala muito da Copa de 78, que foi uma seleção que a gente teve muito forte. Mas e a Copa de 82 foi a diferença que o Brasil jogava ofensivamente. E só que o setor defensivo do Brasil não funcionou tanto que nós tomamos muitos gols naquela Copa do Mundo, inclusive tomando 3 gols da Itália, no momento importante do Brasil.
Já em 86, né, a seleção foi diferente. O Tele primeiro armou o setor defensivo, me deu a responsabilidade de preocupar com o setor defensivo da seleção para não tomar gol, né, e nós tomamos apenas um gol na Copa do Mundo, não perdemos nenhum jogo e acabamos saindo nas penalidades. E fizemos bastante gol, inclusive tivemos um vice-artilheiro da Copa do Mundo, que foi o Careca. E tivemos a oportunidade com o pênalti, né, do Zico, um jogo, durante o jogo, né, contra a França. E inclusive os zagueiros nossos fizeram gol dentro daquela Copa do Mundo. O Edinho fez gol, o Josimar fez gol, o próprio Branco sofreu a penalidade, essa penalidade que você falou agora com o Brasil e França, durante o jogo, essa penalidade, faltando apenas 5 minutos. E acabou que o Zico não foi feliz e acabou errando a penalidade, é uma coisa que acontece no futebol. Isso para mim é normal, porque às vezes você está numa partida e de repente você tem a responsabilidade de definir um jogo e acaba que acontece o que aconteceu com o Zico. Isso não mudou nada na carreira do Zico, porque para mim foi um dos maiores jogadores, se não foi depois do Pelé, o maior do Brasil. Com certeza foi um jogador que enche a gente de orgulho de dizer do Zico, porque foi um grande profissional. Apenas teve esse degrau da carreira dele que não foi positivo, mas não deixou nunca de ser o grande profissional que foi. Exemplo para todos nós ex-jogadores. Outra situação, Elzo, do seu preparo físico, né? Além de você ser um jogador que tinha muita técnica, né? Tinha um preparo físico avantageado. Eu trabalhava muito a parte física porque era uma forma que eu descobri para poder vencer os grandes jogadores que o Brasil tinha na época, principalmente na minha posição, que tinha o Batista, tinha o Cerezo, tinha o Falcão e muitos outros grandes jogadores da posição, como o Andrade do Flamengo, Dema do Santos. Então tinha muitos jogadores. E eu olhei para mim e falei, tem que trabalhar meu condicionamento físico. Eu estando bem fisicamente, eu consigo superar alguma deficiência técnica que tiver e ser titular de uma seleção. Então me preparei bem, justamente porque precisava desse preparo físico para a seleção e precisava que eu também para poder ganhar a posição de titular. E ganhando a posição de titular eu ganhei como melhor preparo físico do mundo. Então isso eu não esqueço, que foi uma premiação que eu tive de homem mais bem condicionado do mundo. E outra coisa importante, né? Nunca tive um cartão vermelho, né? Nunca fui expulso na carreira, justamente porque trabalhava bem fisicamente, não precisava dar pontapé a ninguém agredir nenhum atleta, muito pelo contrário, era jogar futebol. Chegava junto na bola, né, Elzo? Ô Elzo, você jogou em 3 grandes centros, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Você teve a passagem pelo Palmeiras aqui, como foi sua passagem aqui pelo Palmeiras? Olha, eu na realidade joguei em Minas, né, em São Paulo, né, e no Rio Grande do Sul não joguei. Você não teve a passagem pelo Inter? Não, eu joguei no Atlético Mineiro e no Palmeiras. Aí tive também no Benfica de Portugal, onde eu disputei também a final da Champions League, ganhei inclusive o prêmio de melhor jogador da Champions. E acabamos perdendo nas penalidades também, né, dessa eu bati, né. PSV, né? PSV da Holanda, em 86. Na Copa eu já não bati pênalti, eu ia bater depois na outra sequência, né? Aí eu não bati, mas eu bati contra o PSV e nós perdemos de 6-5 a disputa de penalidade para o PSV da Holanda. Então, foi os 3 maiores clubes que eu joguei. E tenho muito orgulho de ter jogado nesses grandes clubes, que são clubes de torcida, né? No caso do Atlético Mineiro, do Palmeiras, eu gosto muito do Palmeiras. E tive o privilégio de jogar, né? Porque eu até conto para as pessoas que eu joguei nos 2 clubes que eu sempre torci, né? Nasci garoto torcendo, que foi o Atlético Mineiro e o Palmeiras, porque lá em Minas, geralmente a gente lá costuma torcer para 2 clubes, né? Às vezes até 3. Eu no Rio até não torcia, mas cada um no estado. Então eu torci em Minas para o Atlético, em São Paulo para o Palmeiras e no Rio eu gostava do Flamengo, mas eu não cheguei a jogar no Flamengo e acabei jogando só no Palmeiras e Atlético Mineiro. E eu vou peguei informação em alguns sites famosos aí de jogadores, tem informação que você tinha jogado no Internacional. 2 sites famosos aí, então informação equivocada, a Inter, né? de Limeira. Inter de Limeira, sim, no começo, depois do Pinhalense, né? Depois do Pinhalense. Você passou pela Inter. Limeira. Então às vezes falam, eu na Inter, né? Então o pessoal entende. Gostaria muito de ter jogado no Sul, porque lá tem grandes clubes, principalmente Grêmio e Internacional. São 2 forças do futebol brasileiro que estão situadas no Rio Grande do Sul e que a gente tem muito orgulho
dessas duas equipes lá do Sul. E as outras equipes também que são fortes, né? E o Elzo, depois que encerrou a carreira, atacou de técnico, não quis, como que foi, Elzo, depois do final de carreira? Olha, até iniciei como técnico, sabe? Cheguei a ser técnico no início de Cuiabá, também no Rio Branco de Andradas, Campeonato Mineiro. Mas eu não quis dar sequência porque a responsabilidade era muito forte e a gente não quis envolver muito, né? Aí eu acabei indo para comentarista esportivo, trabalhei na Globo Minas durante 12 anos e depois saí da televisão. Aí fui trabalhar com outras coisas, hoje eu trabalho com a marca Elzo 19, que é o café, doce de leite, lá de Minas, né? E as massas mineiras também. Então fui partir para esse lado empresarial e também tem outras coisas, que eu sou palestrante, faço palestra para o mundo inteiro, de motivação, superação, estratégia e liderança. As empresas aí que queiram aí uma palestra minha aí, é só entrar em contato, que a gente está sempre disposto aí para fazer. E também tem lá a loja de esporte, Elzo Esportes, que a gente acaba ficando focado dentro do esporte e eu criei uma loja junto com a minha irmã gêmea, Elza, e meu cunhado Lázaro. Nós temos já há quase 40 anos essa loja de esportes. É em Machado mesmo? É em Machado, no sul de Minas, isso. E o Elzo está em todas as plataformas, então, Instagram, Facebook? Sim, todas as plataformas, inclusive nós temos aí o nosso produto, né, Elzo 19. Se alguém entrar aí no Instagram, elzo.coelho, vai ver o nosso produto lá, tem lá o link. Quem queira aí comprar os produtos nossos, que são doce de leite, massa, café, né, que eu moro numa região privilegiada, que é o sul de Minas, onde produz em qualidade o melhor café do Brasil, até mesmo do mundo, que é o café da montanha, né? Então é lá que a gente criou também isso aí, é uma forma da gente tocar o finalzinho da vida, né? Trabalhando. Peladinha nunca mais, Elzo? Bateu uma bolinha? Joguei até o ano passado, mas eu tive uma lesão no joelho ainda garoto ainda, né? E começou a me incomodar depois de um certo tempo e eu acabei fazendo uma cirurgia de novo agora, né? Colocando prótese há um ano atrás. E aí eu deixei os gramados, mas estou dentro sempre em eventos para poder participar. Sempre tive agora no final de semana passado em Passos, junto com o Ademir da Guia, o Mirandinha, tivemos lá fazendo aí um evento, participando de um evento bacana lá na cidade de Passos. Então essas coisas que a gente faz aí, que a gente costuma ir lá conhecer as pessoas, levar um pouquinho do conhecimento nosso, que o futebol nos deu aí, vamos dizer assim, a sorte de praticá-lo, né? E nós praticamos o futebol com muito amor, com muito carinho, não só pelos clubes, mas também, principalmente, dentro de uma seleção brasileira. Tá certo. Estivemos aqui com o Elzo, oportunidade de agradecer, Elzo, a sua participação aqui no Museu da Pelada. Um abraço aí a todos aqueles que acompanham o Museu da Pelada aí, que Deus abençoe vocês, toda a família. Um grande abraço aí do Elzo, ex-jogador aí de futebol.